Muito boa tarde, seja bem-vindo a mais um espaço de comentário de Jorge Ferreira aqui na Quarentena da Bola. Todas as terças às 18 horas marcamos encontro consigo para falarmos do mundo da arbitragem portuguesa, dos bastidores da arbitragem, sempre com informações muito pertinentes ao longo das últimas semanas que o Jorge Ferreira tem deixado aqui e também na sua página no Facebook. Comentário com assinatura de Jorge Ferreira, que curiosamente esta semana até teve ali, sofreu de um mal que às vezes aparece que é as forças de bloqueio, mas certamente que está a ser resolvida e voltará a estar disponível para os leitores e para os seguidores da página do Jorge Ferreira no Facebook. Jorge, bem-vindo, boa tarde, para mais um comentário. Boa tarde, meu amigo. Muito boa tarde a todos os nossos ouvintes. Sim, é verdade que sofri aquela questão do bloqueio, mas já está resolvido, porque aliás já há uma notícia que estava para ser publicada ontem, foi publicada hoje, portanto, mas isto faz parte do processo e de quem diz a verdade, acima de tudo, como tu já passaste por isso também, portanto, quem diz a verdade não merece castigo. Mas desde já para cumprimentar toda a gente, cumprimentar todos os nossos ouvintes, aquelas pessoas que nos seguem, que não são poucas, e cada vez mais, e desejar que acima de tudo todos se mantenham seguros, que continuem a fazer a sua vida, e sabemos que o nosso futebol, que é já um regresso que já é uma certeza. A Primeira Liga, não é? A Primeira Liga, É pelo menos. A Primeira Liga, exatamente, porque do resto não vamos falar, porque senão não há assunto, nunca mais saímos daqui. Eu quero hoje começar, para variar, como das outras semanas esta parte, sempre com notícias positivas. Para abrir. Para abrir, pelo menos para abrir, para não dizer que aquele gajo é sempre o mesmo, que só diz mal, mas diz mal, não é dizer mal, é com factos e que me desmintam. Continua a minha frase, que me desmintam. E começa a ser uma tradição, e uma tradição das boas, abrir o espaço com notícias positivas. E nem tudo corre muito mal na nossa classe da arbitragem. E há gente muito boa na arbitragem, e cheia de sonhos, cheia de esperanças, pessoas esforçadas, pessoas que são dedicadas à causa, pessoas que, árbitros diferentes do resto de determinadas pessoas que têm só aquele cheiro do poder. Embora muitas vezes sejam tratadas assim. Mas a notícia positiva que eu queria aqui relançar, queria aqui dizer, é sobre as eleições da APAF. Quero dar os meus parabéns sinceros ao conjunto de pessoas que se dispõem via APAF a continuar a servir os árbitros. Dar os parabéns ao Luciano Gonçalves pela sua simplicidade, mas também pela coragem que teve em assumir, como eu disse na semana passada, o cargo novamente de presidente da APAF. Os tempos sabemos que não são fáceis. O Conselho de Arbitragem de Zé Gomes não os torna momentos fáceis. Por isso é preciso ter muita coragem para assumir um cargo desse. Mas quem realmente está de parabéns são todos e cada um daqueles associados da APAF que foram votar. Numa situação de pandemia em que tudo e mais alguma coisa convida a estar em casa, somos mesmo obrigados, como toda a gente sabe, a ficar em casa, mas os associados saíram, nós saímos. Também foste votar. Também fui votar. Respeitando todas as regras de segurança, mas saíram e foram votar. E eu fiz o meu dever, como estava-se a dizer, e bem, fiz o meu dever de associado da APAF, com cotas em dia, como é realçar isso, e fui votar ao Núcleo de Artes, a qual eu pertenço, que é o Núcleo de Artes de Faf. E reparem, e quando se vive o maior confinamento da história, os artes foram votar. E a lista era única, mas eles foram votar. E registou-se, e isto que fique claro, e registou-se a maior participação da história em eleições para a APAF.
deixa-me só fazer aqui um parênteses, que é assim, que eu não quero cargo nenhum. Eu não quero cargo para a PAF. Já tinhas dito, mas voltar a... Nem estou aqui a apressar vassalagem a ninguém. E então, registrou-se aqui a maior participação da história da APAF. Tendo em conta o momento atual, é de assinalar, não é? Exatamente. E eu creio que isso reforça muito a posição do Luciano Gonçalves. Eu creio que reforça muito a posição que ele assumiu e que então tentavam tirar o poder que ele tinha. Houve algumas reformulações na direção da APAF, essencial, mas vão continuar com o seu trabalho, vão continuar com o trabalho da última direção, apesar, creio que de não achar ser fácil fazer mais. Acho que o trabalho que fizeram, que já foi muito, muito positivo, e já não conseguem fazer muito mais do que aquilo que vão fazer. E em 4 anos, a APAF mudou radicalmente. E é já que defendam a classe, não as pessoas individualmente, atenção. Que defendam a justiça. E não aquelas pessoas que tentam prevaricar, para que sejam prevaricadores a nível da justiça, que eles realmente sempre defendem e sempre querem defender. Mas vamos aqui a um bocadinho a mais casos. Numa das notícias desta semana, eu falei do buraco que o Fontelas Gomes deixou em 2016 na APAF. Quando esteve lá, não é? Quando foi o presidente da APAF. Quando eu falei, e eu também faço meias culpas, uma pessoa também não é, também se pode enganar. E eu recebi alguns alertas, alguma informação contraditória, e desde qual agradeço por me terem avisado. E por isso, e a bem da verdade, que é aquilo que eu sempre defendo, vamos lá colocar alguns pontos nos is. O facto, e isto é um facto, é que o buraco nas contas confirma-se. Ponto. O buraco na APAF confirmou-se. Fontelas Gomes deixou uma dívida nas contas da APAF de 6 mil euros. Num orçamento pequeno, imaginem o tamanho, num orçamento pequenino como é o da APAF, imaginem o tamanho da dimensão do valor do buraco que ele deixou. E eram despesas e mais despesas sem justificação contabilística. O que aconteceu a seguir é que ele, com receio de repercussões, e porque não havia nenhum documento que justificasse, o que é que ele fez? Repôs o dinheiro. Portanto, e bem, na minha opinião, era aquilo que ele tinha que fazer. E é esta a forma de ele saber gerir. Repôs os tais 6 mil euros, não é? Os tais 6 mil euros, sem prestar contas a ninguém, nem justificações, mas o buraco financeiro existiu. E, portanto, ele teve o receio de ser condenado, ou seja o que for, e portanto, repôs o dinheiro que tinha que ser. Não é por ele, mas foi por iniciativa própria, por causa daquilo que tinha acontecido pelo projeto que ele queria ter, e bem, que foi para presidente da APAF, da Federação, depois do Conselho de Arbitragem, e ele o que é que ele fez? Então, sem ter as contas, era, o que se devia da APAF era os 6 mil euros, e ele repôs o dinheiro. Portanto, para evitar males maiores, então. Para evitar males maiores. Portanto, o buraco existiu, mas a verdade a seu dono, e ele repôs o dinheiro, não interessa, repôs. Portanto, já é um feito, um bom feito por ele, já foi bem feito, que repôs, que pronto, ao menos liquidou. E então, portanto, posto isto, está dito a verdade sobre os factos, mas que o buraco existiu. E esta situação só veio confirmar a gravidade de termos um presidente do Conselho de Arbitragem da Federação que deixou uma dívida à APAF.
correto? Mas pelo menos, como eu estava a dizer, mas pelo menos pagou-a. E isso já é um bom sinal. Mas, pagou. Não sabemos como também o salário que ele recebe, mas é ele que recebe por mérito o salário da Federação, é o presidente. E resta a pergunta, onde é que ele utilizou, e agora já vamos aqui ao conta, onde é que ele utilizou os 6.000 euros sem faturas? Está bem que o dinheiro está lá, mas onde é que foi utilizado esses 6.000 euros sem faturas, sem recibos e sem prestar contas a ninguém? Podemos estar a falar até de algo muito mais grave. A utilização de dinheiros de dinheiros de uma instituição para fins próprios. Poderemos estar a falar disso. Eu só deixo a pergunta no ar. Está bem que ele deixou lá o dinheiro. Deixas a pergunta se poderia até lançar essa questão, exatamente. Claro, eu deixo só essa pergunta, só essa pergunta no ar. Mas mudando aqui um bocadinho também o tema, porque isso já sabemos como é que ele funciona, já sabemos como é que ele consegue agir relativamente a esse tipo de situações, sem fatura, sem recibos, sem prestar contas a ninguém, 6.000 euros, pôs o dinheiro, é verdade, mas não sabemos onde é que foi gasto os 6.000 euros. Se calhar nunca se vai saber, não é? Nunca mais vai saber. Aguardamos. Até porque o dinheiro foi reposto, não é? E normalmente quando isso acontece... Quando isso acontece, não tenho nada... Nem mais ninguém diz nada. Exatamente, portanto está tudo... A verdade ao seu dono, portanto repôs o dinheiro, são 6.000 euros, não questiono só onde é que foi gasto esses 6.000 euros, que sem fatura, e sem recibos, isso principalmente, que é o hábito dele, sem prestar contas a ninguém. Mudando agora um pouquinho de assunto, sobre as minhas denúncias, tenho uma novidade sobre uma das várias queixas que eu... Era isso que eu ia dizer, remeteste várias queixas ao Conselho de Justiça. Exatamente. E confesso agora que estou a pensar noutras, porque afinal eu acho que este Conselho de Arbitragem não me deixa de surpreender mesmo nada pela negativa. Já não me surpreende mesmo em nada. E é sinal de que as coisas... E é sinal que as coisas estão a andar. É sinal que as coisas... Essa novidade que tu tens é sinal que as coisas estão a andar. Estão a andar, exatamente. Sei que é devagar, mas é a justiça que nós temos, e isto ainda a nível de processos que eu também tenho a nível da minha vida particular, também está... sei que está parado, e sabemos que é a justiça que temos. E o seu tempo far-se-á a justiça. E eu recebi um e-mail a pedir esclarecimentos sobre a queixa que eu efetuei por causa da intromissão do Paulo Costa no setor profissional. Recebeste um e-mail do Conselho de Justiça? Do Conselho de Justiça para me pronunciar, para pedir esclarecimentos, para me pronunciar por causa da intromissão de Paulo Costa no setor profissional. É um facto que toda a gente sabe, não deixa de ser verdade que todos têm medo de denunciar, como eu já tinha dito, ainda mais agora, e agora então ainda pior, que se está a aproximar o dia a dia. E quando todos pensavam que o José Gomes não continuava, vai continuar, sim, é verdade. Parece claro que sim. É claro e óbvio. No meio da arbitragem, tendo em conta todos os processos e processos de crime, investigações da Procuradoria, da Judiciária, classificações ilegais todos os anos, eu não julgava ser possível esse senhor continuar. Eu não julgava. Mas o doutor Fernando Gomes assim o entendeu e assim convidou, portanto, problema dele. Abrir aqui um parênteses para dizer que ainda não é 100% certo que ele seja o próximo presidente do Conselho de Arbitragem. Sabemos que há candidaturas, que há uma pessoa... Leiroz, acho eu, exatamente. Sim.
que pode voltar a trazer uma esperança aos árbitros, digo eu, mas, opá, mas pelo menos trazer o debate, pelo menos eu gostava que ao menos houvesse um debate entre alguém e uma coisa é possa certa. refletir sobre o meio da arbitragem. Sobre o meio da arbitragem e eu acho que isto, que já estão com um bocado mais medo certo do Fernando Gomes do que de certo do Fontelas Gomes, percebes? Portanto, isto muitas vezes é que é o pior. Mas uma coisa é certa, é todos, quando estão na Assembleia Geral, sabem do que se passa. E têm recebido sistematicamente informações minhas, todas documentadas. E nenhuma associação, nenhum conselho de arbitragem distrital pode alegar amanhã que não sabiam das denúncias todas que eu fiz. Tudo sabem porque tu também fizeste chegar aos conselhos de arbitragem distrital. Todos. Mas as denúncias que mandaste para o Conselho de Justiça e para a Procuradoria, etc., fizeste chegar aos conselhos de arbitragem distritais. Sim, mas Remo, voltando aqui à tal queixa que eu fiz, os árbitros podem ter medo, eu compreendo, mas eu não tenho medo e denunciarei sempre as ilegalidades cometidas. E sempre com provas. Podem sempre, quem quiser acompanhar, como já disseste no início, ou como temos vindo a falar, podem sempre acompanhar na minha página do Facebook, independentemente de ela ser bloqueada ou deixar de ser bloqueada, no meu comentário com a assinatura de Jorge Ferreira. E costumas pôr lá os documentos, precisamente até. E por falar na minha página, e como tu disseste, e bem, a minha página, tal como o meu e-mail, foram alvo de um ataque informático nesta segunda-feira passada, ontem. É uma página oficial, identificada, tem nome, tem rosto, é este rosto que está aqui. Pode ser feio, mas é o rosto, é o que é, sabe? E, portanto, mas eu compreendo que as pessoas que eu incomodo, eu compreendo isso, mas já está, felizmente a página já está de novo no ativo. Eu estava agora a ver e já está ativa. Está ativa e continuará. E é uma página identificada. Meus senhores, é uma página identificada. É minha. Mas vejam e sei que está a incomodar muita gente. Mas alerto a todos. Todos os senhores conselheiros que estão-me a ouvir, que eu sei que não perdem um minuto. Eu sei que vocês não perdem um minuto daquilo que eu digo. Não me vou calar. Vocês já controlam alguns jornais desportivos, mas a minha página não controlam. E lá eu ponho sempre as verdades todas. E por falar em jornais desportivos, Remo, e tu sabes disto, no domingo saiu no Record uma notícia sobre mim. Sobre mim, azar do caraças, quer dizer, que o jornal Record no suplemento sai a página 1, ou a edição número 1, a 100, a 1000, a 2000, a 3000 e eu não sei o que é, e tinha uma que só da arbitragem saiu uma minha. E então, uma minha e uma do Jorge Sousa, que foi quando ele tratou mal os jogadores, também poderia ter sido de propósito. E então, no domingo saiu uma notícia sobre mim no Record, com todo o respeito pelo jornal, como é óbvio, mas se calhar não seria descabido dizer-se também que esta notícia pudesse ser plantada por alguém da Federação, através do Fontelas Gomes ou do Paulo Costa, se calhar, digo eu. Também não quero... tenham calma que não podem meter processo à vontade. Eu aguento que eles todos, mas aliás, podem meter... Já várias vezes disseram que iam meter. Sim, exatamente. Só falam que vão fazer, e é que nessa notícia só falam que vão fazer uma queixa contra mim, já o tinham dito, mas estão perfeitamente à vontade, como eu também estou, portanto, siga para bingo. O que eu mais gostaria de ver, Remo, sabes o que era? Era a plataforma informática do Conselho de Arbitragem aberta e analisada. As atas, se existirem grande parte delas, analisadas. As decisões tomadas, isso é que eu gostava. Eu não gostava que eles se preocupassem comigo.
Eu gostava que eles se preocupassem com isto. E será que certamente abririam uma caixa de Pandora aqui. Mas acho que se eles não têm nada para esconder, não se poderia nada abrir. Não se perderia nada, não é? Não se perderia nada. Abrir e toda a gente ver, não é? E toda a gente via. Então vamos abrir isso. Vamos abrir a caixa de Pandora. Agora estão aqui preocupados com uma queixa que não sei o quê e de pôr no Jornal Record com a minha fotografia. E agora, quantos graus de dificuldade eles não dão para safar alguém? E quantas notas se alteraram para baixo para colocar mais uma pá de terra em cima de alguém? E quantas notas não mudaram à última da hora para ajudar um afilhado? E quantos nas mesmas situações tiveram decisões contraditórias, para uns o céu e para outros o enterro? E depois de tudo analisado e corrigido, por que não fazerem-se novas tabelas classificativas? Pergunto eu. Sabes o que é que ia acontecer? Portugal ia cair de joelhos. Mas eles que abram todos os dados. Sim, que dão os dados públicos, não é, sobre isto. Exatamente. Oh, Ramo, afinal, quem não deve, não teme. E eu agora respondo, porque eu sei que isto é capaz de circular através do WhatsApp. Se não for pelo WhatsApp é pelo Zoom, se não for pelo Zoom é por outra coisa qualquer. Paulo e Zé, afinal, quem não deve, não teme. Vamos lá abrir, exponham as coisas. É que até agora não se designaram a desmentir e sabem porquê? Porque não têm argumentos. A desmentir-te. A desmentir-me a mim. Sim, até agora não houve nenhum desmentir. É? E ainda, Ramos, sobre a notícia do Record, eu só quero acrescentar que tenho o mais perfeito respeito pelo jornalismo livre. Mas tenho mesmo. Aquele que denuncia, aquele que alerta, aquele que coloca o dedo na ferida. E aquele que defende os mais indefensáveis. E ao longo do meu percurso, eu também, Jorge Ferreira, já percebi que nem todos os jornalistas são assim. E eu sei que pode um jornalista qualquer me matar. E eu hoje publiquei uma notícia porque estava para ser ontem, só que como estava bloqueado lá na página, só foi hoje uma notícia sobre uma avaliação do observador Albano Fialho. Albano Fialho, exatamente. Exatamente. Hoje dirigente da secção de classificações do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, ao árbitro João Ferreira, hoje vice-presidente da secção de classificações, que foi um escândalo. O Jornal Record faz eco a uma arbitragem minha dos meus primeiros jogos, ou o meu primeiro jogo dos chamados três grandes. Sim, do jogo do Sport. Exatamente. E que eu tenho um parecer emitido pelo Conselho de Arbitragem na altura, da qual fazia parte Lucílio Batista, Jorge Nunes, Paulo Costa, Albano Fialho, entre outros. E sobre o parecer, o jogo Sporting Passos Ferreira, eu fui o árbitro, Nuno Manso, ou Inácio Pereira e Nuno Manso. Fomos os assistentes. E na altura apontaram os 10 pecados, ou os 12 pecados de Jorge Ferreira, 12 erros de Jorge Ferreira, assim uma coisa do género. Acho que foi o primeiro jogo do Sapinto. E é verdade que acertei a quase em tudo. Mas nem tudo à terra, nem tudo à mar, não é? Foi o meu primeiro jogo. E o Conselho de Arbitragem da altura, que faziam parte Lucílio Batista, Jorge Nunes, Albano Fialho, Paulo Costas, entre outros, publicaram um documento oficial em que abordam os erros do jogo. Um documento oficial que abordam os erros do jogo. Afinal, não foram 12 erros, foram 4. Desses 4, 3 foram da responsabilidade dos árbitros assistentes. 2 do assistente Nuno Manso e 1 do Inácio Pereira. Não é de descartar responsabilidade, nunca. Mas eu como árbitro, consegui
corrigir decisões, não consigo corrigir decisões de fora de jogo. Sim, não havia VAR na altura, não havia VAR. Portanto, não havia VAR, não havia nada. Portanto, quer dizer, nos 12 erros, ou 10, ou 12, ou 11, eu fui... Não, apontaram-te 12, depois o próprio Conselho de Arbitragem diz que foram 4 e desses 4, 3 foram dos assistentes. Exatamente, portanto, e um foi meu, quer dizer, num jogo que... No fim de contas, exatamente. Pronto, no final de contas, apenas um erro foi apontado, não é? Apenas um erro foi apontado. Mas, e bem da arbitragem atual, como ela está, agora atual não, que agora eles não cometem erros, mas como estava, portanto, não me pareceu muito mal. Mas gostaria de, como é óbvio, eu não gostaria de ter erro nenhum. Nunca gostava, pá, isto aquilo, eu não gostaria mesmo de ter erro mesmo nenhum. Mas há algo pior nisto. Sabes o que é, Remo? É que o que me parece pior no meio disto tudo é que faço uma notícia destas, sem conteúdo, para desmoralizar e amedrontar, ou tentar pelo menos, para dizer que Jorge Ferreira sobre alçada de fogo ou coisa assim do género, e sobre as ilegalidades não põe uma notícia ao menos? Sabes que esta semana um colega meu jornalista que não está no ativo agora, esteve a trabalhar até há pouco tempo, mas fruto destes problemas todos na comunicação social não está no ativo, e ele costuma acompanhar aqui em direto o teu comentário, e por mensagem ele disse-me que não consegue entender como é que os jornais, as rádios, as televisões não pegam naquilo que tu dizes semana a semana, e nomeadamente nos documentos que tu colocas da tua página, porque é o que ele estava a dizer, opa, ou desmentem, ou lhe movem um processo, ou então a comunicação social tem por obrigação investigar e ir atrás destas denúncias. E ele estava a que achava muito estranho, e eu disse-lhe, não é estranho porque é o que se passa realmente em Portugal no geral, não é? Portanto, e uma parte existe o clima de medo que tu reportas na arbitragem, também existe na comunicação social, por muitos motivos que não é hoje o dia de falar neles, mas que também existe. Sim, mas é que estranha-se no filme, estranha-se no mínimo, e bem que ele disse isso, esta forma de fazer jornalismo. Mas eu estranho, não é? Eu estranho ainda não ser abordado, talvez, por um jornal qualquer, à exceção da RTP, que teve aquela preocupação, mas eu estranho, porque isto não é uma ou duas pessoas que abordam ou que veem... Sim, a quantidade de ilegalidades que têm sido aqui reportadas. Que têm sido publicadas, portanto, todas documentadas. E por exemplo, porque não se falou na altura do desempenho de árbitros do passado, porque não falar, por exemplo, de um João Ferreira e a mão do Rony, lembras-te? Que marcou um golo... Pronto. Lá pelo Passos Ferreira, julgo eu. Foi o Albano Pialho, que é direto, que é da secção de classificações, que lhe deu uma nota muito, muito positiva nesse jogo. E por que não falar do jogo da Taça da Liga, a célebre Taça da Liga do Lucílio Batista? Mas coincidência é que são todos dirigentes agora. Porquê? Sim, e desses erros não viste falar novamente passado uns anos e são dirigentes agora. Como eu te digo, eu estranho, no mínimo, esta forma de fazer jornalismo. Não estranhas isto? Eu estranho. Mas vou deixar aqui uma dica. Reparem quem tem estado por trás da publicidade nos jornais esportivos. Quem tem apoiado? Em que estado financeiro estavam os jornais? E como a publicidade de última hora o salvou? E depois de fazerem esta análise, vão perceber, e tu vais perceber, ou se não se já perceber... Eu leio os jornais todos os dias e sei de publicidade estás a falar, portanto pode haver gente que ainda não tenha reparado. E por aqui me fico, mas por aqui te ficas por hoje, não quer dizer que... Por hoje, sim, não, que eu tenho, é um mar de coisas para falar. Se não repararem, entretanto, nessa publicidade, tu não traz problemas em dizer num futuro comentário do que é que estás a falar. Exatamente, mas que vão pensando nisso que eu estou a dizer. É só ver e digam. Eu também leio os jornais todos os dias, o que quero ver, entendo e portanto,
É o que é. Mas vou agora abordar um processo que é tão mau, mas é mesmo ao remo que até dói. Isso é daquelas coisas que até dói. Mas vou dar a conhecer a todos os ouvintes quem é a secção de classificações. Do Conselho de Arbitragem, na secção de O classificações. Conselho de Arbitragem. Portanto, e são 3 pessoas. E eu vou enumerar um a um, que é Sim, para as pessoas que é perceberem. para as pessoas perceberem. Que é Lucílio Batista, Albano Fialho e Pedro Portugal. Portanto, são estes senhores que mandam nisto tudo. Como eu já tinha dito, são eles que fazem as classificações. Quer dizer, pelo menos são eles que assinam. Portanto, eles é que têm que ser responsabilizados na parte da secção de classificações e é isto que está a doer. E então, tem o Lucílio Batista. Tem 8 anos de mandato no Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol. Isto são factos. Sim, sim. Em 4 anos, só andou a ganhar dinheiro na Federação Portuguesa no mandato de Vítor Pereira. Nunca votava nas decisões e andava feito tipo pomo correio e veio o Zé, foi promovido a vice-presidência. A vice-presidente. Será que foi uma recompensa? Pergunto. Desde aí acumula um recorde invejável. A sério, há pessoas que têm recordes e ele tem esse recorde, o Lucílio. O Lucílio Batista, que toda a gente sabe quem é, tem um recorde invejável. Sim, sim. Eu também tenho recordes, mas são recordes de quais eu me orgulho, percebes? São recordes de quais eu me orgulho. Agora, eu acho que ele não se deve de orgulhar muito deste recorde, que é, por exemplo, eu tenho o recorde do árbitro que assinalou menos faltas num jogo de futebol em Portugal. Portanto, é um recorde, não deixa de ser um recorde. Sim, sim. São factos. É melhor do que esse que vais dizer agora, então, não é? Exatamente. Portanto, o recorde de recursos de árbitro, Lucílio, o recorde de recursos de árbitros e derrotas. Para já, não falar das ilegalidades e de indícios fortes de crimes, de falsificações, não é? Recordo também que nem sequer era observador. Propôs-se a ser observador já quando ia para vice-presidente. Propôs-se, avaliou-se, aprovou-se e promoveu-se. Grande homem. Isto é que é um homem. Não há melhor juiz do que aquele que se julga em causa própria. Isto tem que se dar mérito a um homem destes. Eu dou-lhe mérito. Lucílio, parabéns, amigo. És grande, estás forte, porque uma pessoa que se propôs, que se avaliou, que se aprovou e promoveu-se em causa própria, és grande mesmo. Albano Fialho, um elemento que nunca foi dirigente, como observador já tinha decisões no mínimo, algumas duvidosas, digo eu. Pode ter sido uma questão de momento ou uma questão de futuro. O certo é que cedo se percebeu a sua inexperiência, e eu confio na inexperiência, e foi aquilo que eu tinha dito, que o primeiro ano dava de graça, entre aspas, ao Conselho de Arbitragem do Fontelas Gomes, não é? O primeiro ano dava de graça, não é? Agora os outros já não dão de graça. O certo é que cedo se percebeu a inexperiência, e soma-se a isto, que ele assume decisões que não foram tomadas por si, mas assina-as. O grande problema está aí. O grande problema é que ele assina. Já disseste aqui algumas vezes. E as ilegalidades cometidas no seio das secções, da secção de classificações, são claras e notórias. Portanto, e não pode isto acontecer mesmo devido à inexperiência que ele tem. Que agora até deveria ter tido mais experiência, porque ele teve no mandato do Vítor Pereira. Pedro Portugal nunca foi árbitro, mas o seu pai foi muitos anos presidente da Associação de Futebol de Santarém e é um dos maiores amigos do doutor Fernando Gomes. O pai do Pedro Portugal é um dos maiores amigos. Teve um mandato mais curto num conselho de arbitragem com uma pequena e curtíssima experiência no conselho de arbitragem e nem presidente foi.
teve a sorte e o privilégio de ser filho de uma pessoa carismática na Associação de Futebol Santarém. Entrou num barco. Jorge, deixamos-te ouvir aqui momentaneamente, não sei se ainda estás por aí, deves ter provavelmente... Sim, força. Entrou também entrou num barco também graças à não tomada de posse do Aurélio Afonso, que era quem ia tomar a posse da secção de classificações, e tocou-lhe a pasta do futsal. Mas aqui, juntando-se à sua inexperiência, tornou-se num um caos total. Como eu tenho vindo a falar, de futsal, futebol de praia, futebol de 11, futebol feminino, tudo através de não profissional e profissional, isto é um caos. Pronto. E ele assume as decisões que o engenheiro, que eu também já falei aqui, de João Rocha, toma, e todos sabem quem são os favorecidos. E agora, Remo, sobre o estado atual das coisas, e para que já nos estamos a alongar, e para terminar aqui um bocadinho aqui a minha intervenção, já na semana passada disse que o Conselho de Arbitragem ainda espera um parecer jurídico. Já disse isto na semana passada. Vejam, há mais de 2 meses que os campeonatos foram interrompidos. Eu disse isto, eu acho que isto já está a chegar ao 3º mês. A direção, e eu vou tornar a repetir-me, a direção da Federação Portuguesa de Futebol já se decidiu sobre descidas e subidas. O Conselho de Arbitragem continua a enganar os árbitros com o parecer. Eu, na semana passada, fiz essa aposta e agora quero fazer outra aposta. Queres aqui apostar que este parecer nunca vai aparecer? Não tenho dúvidas. E mais, a maioria das federações já lançaram as classificações dos árbitros. E nós, em Portugal, estamos aqui atrás, hipoteticamente, por trás de um hipotético parecer. Sim, do tal parecer que tu falaste a semana passada, que ainda está à espera porque falta parecer, etc. Sim. Quer dizer, deram agora um passo pequeno, que foi chamar os árbitros C2 que não tinham feito as provas para as fazerem, provas físicas, e vão fazer no próximo sábado às 15 horas no estádio do Jamor. Vão fazer provas físicas os árbitros depois desta quarentena. Vão fazer provas físicas no dia 15, portanto, no próximo sábado às 15 horas. Mas isto é apenas para entreter os árbitros. Porque até agora, e por várias vezes fugiram e fogem ao tema das classificações nas reuniões. Como disseste a semana passada. Quando o tema é classificações... Esta arbitragem que temos em Portugal é uma vergonha, é o estado em que estamos. Quando quiserem para a semana a mais, todos os dias a mais, serei sempre aquela voz que não tenho problemas nenhuns, podem bloquear, podem andar por onde andar, serei sempre a voz daquilo que me dói. E continuo a dizer, não quero, não vou querer. A única coisa que eu quero é que a minha vida se resolva a nível profissional. E tu sabes disso. A nível profissional, mais nada. Isto é o meu espaço para eu poder continuar com a minha luta e para ser a voz dos árbitros. E por favor, digam aos árbitros o que pretendem e falem aos árbitros a verdade. Muito bem. Jorge, até porque desde que recebeste essa chamada o teu som ficou muito mal e portanto ouvimos-te, mas ouvimos da parte final bastante mal, mas não interessa, ficou essencial. Comentário de Jorge Ferreira, volto a frisar, enquanto houver quarentena da bola, há comentário de Jorge Ferreira, terça-feira às 18 horas, quem não gosta, muda, até porque eu não me lembro de ter obrigado ninguém a estar ligado, e mais uma vez volto a dizer aqui uma coisa, eu não me movo a visualizações,
basta estar uma pessoa a ver, que para mim já está bom, e podem as pessoas ir ver ao YouTube, e quando se presta este serviço que o Jorge está a prestar, dar a cara, não ser cobarde, não ter medo, pode-se ir ao YouTube e fica lá registado. Portanto, a mim pouco me interessa. Para mim é tão importante este programa com as 50 pessoas que estavam a ver, como os programas que têm 1000 pessoas a ver em direto. É exatamente igual para mim, merecem todos o mesmo respeito. Jorge, um grande abraço, até para a semana. Um grande abraço, até para a semana, obrigado. Obrigado.